Boa noite. Que Deus te abençoe essa noite. Hoje seja uma noite inspiradora. Essa nova geração, quantos tem jovens ou adolescentes na família? Um filho, um sobrinho, um neto, um afilhado? Levanta a mão. Você que tem pessoas de 35 anos para baixo na família. Neto, sobrinho, filho, irmão. Você é afilhado. Grande parte. Pessoas assim de 35 anos para baixo. Essa nova geração, ela tem sido bombardeada de um jeito que a sua e a minha não foram. Essa geração, ela tem visto coisas, ouvido coisas que a gente não ouviu, a gente não viu, a gente não presenciou, porque a informação não tinha tanta liberdade como tem hoje. E a gente conversa com eles, a gente sabe quais são seus desafios, quais são as suas tentações, quais são seus questionamentos. E no mundo que a gente vive hoje, várias coisas surgem para abalar a vida desses jovens e adolescentes, crianças, e comprometer o futuro deles. É a história de baleia azul, crianças sendo incentivadas ao suicídio, coisas que são explícitas na mídia, de comportamentos que são totalmente contrários a Deus. Você que tem crianças, adolescentes, jovens na família, você que tem influência na vida de alguém, eu convido você a prestar atenção no que a gente vai conversar hoje. Hoje eu vou falar sobre, usar como exemplo, um seriado que está passando. Você não precisa ter visto o seriado você não precisa ver. Eu só quero citar alguns exemplos e dar algumas respostas. Porque esse seriado, ele é algo que está abalando muitas coisas, muitas pessoas estão sendo questionadas, muitos tabus estão sendo enfrentados, porque eles propõem algo aonde... Deixa eu ler aqui para você. Então, o nome do seriado é 13 Razões Por Quê. Foi baseado num livro. Pode descer ali um pouquinho, por favor. Esse livro aqui eu peguei emprestado da Laura, uma cópia de um livro que os alunos lá da UFSC, do Colégio de Aplicação, estão tendo que ler para fazer um trabalho. Então eles estão tendo que ler o livro, estão tendo que assistir a série, estão tendo que fazer várias coisas relacionadas a esse tema. E você pai, você mãe, você precisa se informar, você que tem netos, você que tem influência sobre jovem, adolescente e crianças, precisa entender alguns princípios, para que essa geração que estava aqui na frente não se perca. Nós não queremos perder eles. Nós não queremos perder vocês. Nem para o mundo, muito menos para a morte, para as drogas, seja lá o que for. Então essa série, Clay Jensen recebe um pacote com várias fitas. São 13 fitas cassetes, gravadas por Hannah Baker, sua colega de classe que se suicidou 2 semanas antes. A voz de Hannah diz-lhe que há 13 razões pelas quais decidiu acabar com a sua vida. Em cada fita, Hannah revela suas dores e lutas, levando Clay a conhecer os culpados e os porquês. O livro e a série foi feito de um jeito onde a menina ela é vista como uma vítima e como uma heroína e como alguém que não teve como resistir a tudo aquilo que aconteceu a ela, e a melhor opção foi cometer o suicídio. Teve jovem falando comigo: pastor, depois que eu vi a série eu senti vontade de me matar. Porque eu me identifiquei com a menina, vi que a minha vida tinha a ver com a vida dela, eu tive vontade na hora de cometer suicídio também. Aqui na igreja. Então, isso é uma coisa que tem afetado a cabeça das crianças, jovens e adolescentes. E você, pai, você, mãe, você, avó, avô, padrinho, madrinha, você tem que estar informado por aquilo que está acontecendo e pela palavra de Deus. A mídia está bombardeando. Você pesquisa lá no Twitter sobre essa série, tem mais de 12 milhões de comentários de gente assistindo. É a série mais assistida do Netflix hoje. Ela foi promovida pela Selena Gomez. Em vários lugares você vê outdoor anunciando lá nos Estados Unidos. Então a série está bombando. Todo mundo vendo, todo mundo se identificando. Institutos de psiquiatria, conselhos de psiquiatria, de psicólogos estão lançando alertas para que pais não deixem os filhos lerem ou verem a série sem supervisão, sem conversar, sem abordar os assuntos que são apresentados ali. Porque eles chegaram à conclusão de que essa série, ela afeta psicologicamente para o mal pessoas que já têm alguma tendência a suicídio ou depressiva. Então, ao romancear essa ideia de uma menina que acaba com a sua vida porque foi vítima das circunstâncias, vítima de 13 pessoas que fizeram mal a ela, muitos jovens estão seguindo o mesmo caminho. O que essa série aborda? Alguns lados que vale a pena a gente discutir. A questão do bullying.
Muita coisa acontece lá na série, começa por causa do bullying. Bullying é um nome atual para essa questão de zoar com a pessoa, avacalhar com ela. Na nossa época as pessoas pegavam no pé, hoje é bullying. Bullying com questões físicas, orelhudo, narigudo, gordo, gorda, não sei o quê, magrelo, magrela. Isso é uma coisa que afeta psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente as crianças. E a gente precisa ensinar nossos filhos a enfrentar o bullying. A não se deixar a ser emocionalmente abalados por isso, espiritualmente abalados por isso. Mostrar que eles têm valor não por aquilo que os outros falam, mas por aquilo que eles são em Deus. Pela identidade que eles receberam. Eu, na minha época, eu sofri muito bullying em questão de ser evangélico, de me firmar nos passos de Deus. Eles pegavam muito no meu pé porque eu não era a favor desse negócio de ficar com as meninas e tal. Eu queria me guardar, eu queria esperar por uma pessoa. Então eles pegavam muito no meu pé. O Felipe não gosta, o Felipe não sei o quê e tal. Mas eu me mantive fiel e valeu a pena. Mas há um preço. Jesus já disse que a gente ia pagar um preço por perseguições. Mas a gente precisa ensinar as crianças, os jovens, os adolescentes, que isso vai acontecer, mas eles não podem se deixar abalar por isso. A série também aborda algumas questões relacionadas a assédio e abuso sexual. Você não imagina, mas tem muitos e muitos adolescentes e jovens que não contam para o pai, não contam para a mãe, não contam para quase ninguém, que sofreram um tipo de abuso, um tipo de assédio. Isso perturba a pessoa e precisa ser enfrentado. Outros assuntos, depressão na adolescência. Eu já falei aqui que eu tive depressão na adolescência. Quando os meus pais se separaram, quando teve uma conturbação na minha vida lá pelos 14, 15 anos, eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de não sair do meu quarto, de só dormir. Era algo assim que me consumia por dentro sem ninguém saber. Ninguém ensinava, ninguém falava, ninguém dizia que adolescente podia ter depressão. Eu passei por isso, não é algo fácil. A gente precisa oferecer a quem está perto de nós portas abertas, acesso livre, para que quando eles se sentirem assim, eles possam vir e conversar. Porque isso é muito, muito, muito comum. No nosso meio, na nossa igreja. Machismo, a questão de como a atitude dos homens, dos rapazes, em relação às meninas, pode machucar, criar feridas no coração, na alma delas e levar muitas a cometerem o suicídio, a pararem de frequentar os lugares, a se fecharem. Muita coisa que, por uma visão idiota que os rapazes têm das mulheres, que é estipulada pela mídia, pela pornografia, por tudo que está aí à solta, cria-se uma visão deturpada do que é o papel da mulher e do que é o papel do homem. Então isso afeta muito a vida dos adolescentes. Inconsequências na adolescência, não ter supervisão, ter pais que liberam tudo. Então muita coisa acontecia na série ali que vale a pena dialogar, mas com rédeas ali segurando firme, e que todos têm uma história que ninguém sabe. A menina vai contando nas 13 fitas uma história de cada pessoa que machucou a sua vida, que foi o motivo que a levou a passar por aquilo. E a questão principal da série, o suicídio. Em 2015 foram registrados 800 mil suicídios no mundo. Todas as pessoas têm alguém próximo que já cometeu suicídio. Eu tenho, você tem, todos conhecemos pessoas, e não é nada agradável, é uma situação difícil, delicada, mas que está aumentando a cada dia mais. O Brasil é o 8º na posição do ranking, com 12 mil suicídios por ano. E segundo a Agência Nacional de Saúde, como é que é? Como é que é, Renata? A Anvisa? Que fala que para cada 10 casos que foram efetivados, 10 outros tentaram. Para cada pessoa que realmente cometeu o suicídio, 10 outras pessoas tentaram e não conseguiram cometer. Porque não morreu, ou deu alguma coisa errada, ou ela só se machucou, ou a dose não foi suficiente. Então esse número vezes 10. Então 120 mil pessoas por ano tentam o suicídio. E com essa onda de baleia azul, esse seriado, 13 razões por quê, isso está ganhando uma evidência e está colocando muitas crianças, jovens, adolescentes e até adultos em perigo. Porque mostra para eles que esse talvez é um lado que vale a pena seguir, para acabar com a dor, com o sofrimento, mas esse não é o caminho. E nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio cresceu mais de 40% entre brasileiros de 15 a 29 anos. E hoje, a principal causa de morte dessa faixa etária não é droga, não é acidente, não é doença, é o suicídio. Então qual é a maior causa de morte de jovens e adolescentes? Suicídio. Não tem nenhuma outra causa que supera isso atualmente. Porque foi levado
por uma onda de incentivo que a gente nunca viu antes. Na revista Veja, que teve essa capa aí, Humberto Corrêa falou assim: a série é perigosa por romantizar o suicídio e simplificar o assunto ao apontar culpados. A menina Hannah simplesmente terceiriza a culpa e diz: olha, eu estou me matando porque é culpa dos outros. Nada que se refira ao suicídio pode ser simples. Então a série romantiza muito, simplifica muito, dizendo: olha, se você é vítima, se os outros foram culpados por aquilo que você sente, acaba com a tua vida. Não vale a pena sofrer, não vale a pena continuar assim. Você vai continuar sendo vítima de outros. E por que isso está afetando tanto essa geração? A revista Época lançou uma matéria sobre a geração atual. E a capa era: eu me acho. Por que essa geração é tão vulnerável como as nossas não eram? Essa geração, ela tem uma visão de si distorcida. Uma visão de si que não corresponde à realidade e que na hora do vamos ver, de enfrentar o mundo real, ela vê que não é bem assim e ela é completamente abalada, desestruturada e passa por uma crise muito, muito forte. Olha o que a revista falou. A preocupação de empresas do mundo inteiro é a existência de adolescentes e jovens adultos que têm uma percepção totalmente irrealista de si mesmos e de seus talentos. Esses jovens cresceram ouvindo de seus pais e professores que tudo o que faziam era especial e desenvolveram uma autoestima tão exagerada que não conseguem lidar com as frustrações do mundo real. Então é uma geração que não pode passar por sofrimento. É uma geração que não pode enfrentar dificuldade. É uma geração que não consegue enfrentar um confronto. Então os próprios pais, a própria criação, desenvolveu crianças, adolescentes e jovens que não conseguem viver no mundo real. A gente que lê sobre esse assunto, a gente vê que essa geração começou a dar errado quando o metiolate parou de arder. Quando eu era criança, a gente se ralava lá, caía de bicicleta, vinha lá a nossa mãe com o metiolate, o laranjado, ardia pra caramba, tinha que ficar soprando aquilo, e a gente sobrevivia. Mas hoje em dia, o metiolate é incolor e não arde. Por que não? O bebê não pode sofrer, vai arder o bebezinho de 15 anos, vai arder o joelhinho dele. Então a criança não pode passar por aquilo. Antigamente a gente que era magrinho lá na infância tomava óleo de fígado de bacalhau, né? Para dar uma... Não, vamos ver se abre o apetite, se encorpa aí. Né? Uma coisa horrível, aquilo lá. É o cuspe do capeta, aquele negócio lá, ruim. Tanto é que a gente usou na gincana. Na gincana tinha óleo de fígado de bacalhau lá nas provas. Mas hoje, óleo de fígado de bacalhau tem gosto de chocolate. Ah, porque, né, o adolescente não vai gostar de gosto ruim na boca. Então essa é uma geração que foi super protegida, colocada dentro de uma bolha de plástico, aquele plástico bolha, envolto em um monte de fita, ele fica lá o papai e a mamãe dizendo: olha, não machuca o meu filho, olha, não deixa o meu filho fazer isso, fazer aquilo, se sujar. E isso criou uma geração deficiente emocionalmente e espiritualmente, infelizmente. Eles não foram preparados para viver essa realidade. E quando passam por várias situações que a gente passou e sobreviveu, eles não conseguem ter a mesma atitude que você pai, você mãe, você avô, você avó teve. Eles se rendem e abrem mão da própria vida muitas vezes. Ou vão para as drogas, ou fazem tudo que tem de escape. Eles fazem para não enfrentar o sofrimento e a dor. Nessa série que romantiza tudo, mostra lá o quão a menina foi vítima de todos e como a culpa dos outros fez com que ela não tivesse outra alternativa. Estou sendo sarcástico, tá? A gente vê que ela cometeu pelo menos 5 erros. Que se ela não tivesse cometido, a vida dela estaria muito bem. E que infelizmente muitos jovens, adolescentes, crianças, inclusive adultos, permitem que esses erros aconteçam nas suas vidas. E a gente quer blindar você, jovem, adolescente, a gente quer capacitar você, pai, você, mãe, a se instruir na palavra de Deus. Para que na sua família, a sua casa esteja protegida e blindada contra esses ataques de Satanás. Então, quais foram os 5 anos da Hannah Baker? Da menina. O primeiro erro foi desobedecer aos pais. Vários aqui já viram a série. Então, nessa cena aqui, a Hannah está lá na cama, no celular. A mãe dela abre a porta
Diz, Hannah, o que você está fazendo? Eu já falei para você não mexer no celular enquanto você está fazendo a lição. Ah, não, mãe, eu estou resolvendo uma questão de matemática aqui com o meu amigo. Era uma mentira. Então, por causa dessa desobediência, várias coisas foram desencadeadas. Quando um princípio é quebrado, uma consequência trágica se manifesta lá na frente. Então essa menina, ela mente e tenta enganar a sua mãe. Ela marca um encontro às escondidas com o rapaz. E a partir desse encontro, ela vai ter ali uma situação que vai ser o ponto-chave. Onde ela fica com o menino acaba tirando fotos íntimas dela, e aquilo se espalha na escola, e daí desencadeia todo o processo onde essa menina se vê sofrendo bullying, assédio. Mas tudo isso começou por uma desobediência à sua mãe. E a partir dali ela sai sem se reportar, ela sai às escondidas, ela não fala onde é que vai, ela não fala onde é que chega, ela não fala com quem que ela estava. E tudo isso abre a porta para a destruição na vida dela. Palavra de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse é um dos 10 mandamentos. Ô gurizada, um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Respeita eles, obedece eles. Obedeça a seus pais. Eu fico imaginando Deus lá com Moisés. Moisés lá com as tábuas que Deus providenciou, Deus estava escrevendo nas tábuas. E Deus tinha que sintetizar tudo aquilo que ele esperava da humanidade em 10 mandamentos. Um dos 10, ele teve que botar: filhos, obedeçam, respeitem, honrem seu pai e a sua mãe. Porque ele sabia que se isso não fosse colocado explicitamente, a coisa ia desandar. Porque esse é um princípio necessário. A obediência dentro da família, a obediência dos filhos aos pais, é algo que Deus exige para liberar a bênção sobre a sua vida, filho, sobre a sua vida jovem, adolescente, criança. Por que você deve obedecer pai e mãe? Primeiro, porque agrada a Deus. E segundo, porque você vai ter coisas boas na sua vida, tudo vai te correr bem e você vai ter vida longa. Deus associou uma promessa a esse mandamento. Filho que obedece pai e mãe, filho que honra pai e mãe, vai ter sucesso na vida e vai ter vida longa. Filhos, honrem seus pais, honrem suas mães, respeitem eles, obedeçam eles. Ah, não, mas meu pai é muito quadrado, minha mãe é muito quadrada, eles não sabem o que é bom. Ah, eles são muito atrasados. Não interessa. Eles são a autoridade de Deus na vida de vocês. E isso vai ser fonte de bênção sobre o teu futuro inteiro. Você vive com seu pai e com a sua mãe quanto tempo? 18 anos, 20 anos. Esse período de 20 anos, em obediência, em honra, em submissão, vai determinar os próximos 70, 80 anos. Não abre mão disso. Não abre mão disso, adolescente, jovem, criança. Obedeça a seu pai e a sua mãe. Eu vou além. Você que vive com o pai e com a mãe, já é maior de idade, mas teu pai te sustenta, teu pai te dá casa, teu pai te dá roupa, teu pai te dá comida, teu pai te dá carro. Obedeça a seu pai e a sua mãe. Porque enquanto você está dentro da casa dele, dentro da casa da sua mãe, você tem que ser submisso e dever respeito e obediência a eles. Não quer? Sai de casa, arranja um trabalho, faz uma faculdade, constitui a sua família. Daí você vai sair do regime da obediência e entrar no regime da honra. Mas enquanto o filho está debaixo da casa, do teto do pai e da mãe, sendo sustentado por eles, eles devem obediência ao pai e à mãe. E você pai, você mãe, você pode exigir isso. Olha, eu sustento você, eu dou tudo o que você precisa, enquanto você está debaixo aqui da minha autoridade, você me deve obediência. Você vai respeitar os horários de chegar, o horário de sair, tudo aquilo que a gente combinar. Caso contrário, segue a sua vida. Eu te libero para constituir família, seguir o seu caminho, pagar conta, pagar boleto. Né? Isso que o pessoal não quer. Né? Não quer pagar conta, não quer pagar boleto, não quer pagar aluguel, quando vê que pesa, volta para a casa do pai. Mas se voltou, se submeta. Decisões erradas geram consequências trágicas. Então a primeira decisão errada da menina, da Hannah, desencadeou toda uma questão trágica na vida dela. Não desobedeça pai e mãe. Mas por que isso acontece? Olha, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O adolescente jovem acha que sabe tudo. Mas o pai e a mãe têm mais experiência, mais vivência, mais idade.
Ele já sabe o que funciona, o que não funciona, então se submeta, porque aquilo que você acha certo, lá na frente, está conduzindo à morte. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Só tem benefício. Obedecer pai e mãe só traz bênção. Tem um filme aí também no cinema, acho que quem andou no cinema essa semana viu lá o cartaz. Poderoso Chefinho, Nascido para Mandar. É o retrato da geração atual. Hoje, os filhos querem mandar nos pais. Tem gente que diz que é a infantocracia, né? Os infantis, as crianças estão mandando. É a ditadura da criança, ou simplesmente filhos que mandam nos pais. Isso é muito comum, muito, muito comum. Onde o filho bate o pé, o pai e a mãe fazem todas as vontades do filho. Então ali o poderoso chefinho está em muitas casas, muitos lares. É um menino lá que ele se comporta como um gerentezinho. Então tudo ele manda, tudo ele faz. E todo mundo tem que submeter aquilo que ele quer. E essa tendência, olha aqui que interessante, um fotógrafo fez essa troca. Para identificar o que está acontecendo hoje. Quem é que manda em quem? Quem é que domina quem? A gente olha assim, né? Engraçado. Mas é realidade. Olha aqui o que os especialistas falam. Eles falam que essa geração atual é a primeira geração que obedeceu aos seus pais e a primeira geração que está obedecendo aos seus filhos. Os pais atuais, eles submeteram aos seus pais, estão se submetendo aos seus filhos porque não estão sabendo assumir o papel de pai, de mãe e exigir o respeito, a honra e a obediência necessária que os filhos devem. Por que isso acontece? Primeiro, por uma inversão de papéis. Deus tem um plano, Deus tem uma formatação de família, de plano de família. Primeiro é Cristo, nosso cabeça. Aquele que nos orienta, que nos dirige. Depois, segundo a Bíblia, nós temos o homem como líder. Não o homem superior à mulher, mas o homem na função de liderança espiritual. O homem de liderança financeira, o homem de liderança dentro do lar, de união. A mulher coigual ao homem, não inferior e nem superior, mas como uma questão de auxiliadora. Homens e mulheres perante Deus são iguais, mas com papéis diferentes. E os filhos submissos aos pais e a Cristo. Mas o que está acontecendo no mundo de hoje? Família do século 21. Filhos por cima. A mãe assumindo o papel de líder, a mulher como líder da casa. A mulher dizendo que os filhos devem obedecer, a mulher trazendo muitas vezes o sustento, a mulher assumindo ali a função de cuidar do lar, de pagar as contas, de fazer o que tem que fazer, de orar, de fazer muita coisa. A mulher assumindo o papel que Deus espera do homem. E o homem assumindo um papel de banana. Todas as séries, todos os desenhos animados que envolvem família, você que vê aí Simpsons, Família do Futuro, você vê que os homens, em todos os papéis, eles são os bananões. Um Homer Simpson da vida. Então a sociedade tem criado filhos endeusados, mulheres que têm que assumir a frente porque os homens são bananas, estão abrindo mão do seu papel. E Cristo é apenas mais um para servir aquilo que eu quero. Eu não me submeto a Cristo. Cristo se submete a mim e me dá o que eu peço. Se não me der, eu saio da igreja. Então, infelizmente, essa inversão de papéis tem abalado emocionalmente, espiritualmente e estruturalmente a família, crianças, jovens e adolescentes. O que mais? Pais permissivos. Tudo pode. Tudo é permitido. Ah, não tem horário para chegar, pode gastar o quanto quiser, pode usar a roupa que quiser, menina, você, né, pode mostrar o seu corpo à vontade, pode fazer tudo. Então, pais permissivos criam filhos desequilibrados emocionalmente e espiritualmente também, que não vão se submeter a eles. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pai e mãe, diga não para o seu filho. Imponha limites. Nem tudo pode. E você vai usar a palavra de Deus como o seu guia. A Bíblia nos instrui a criar segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não é segundo lá a babá da televisão, não é segundo a psicologia, não é segundo a internet, é segundo o conselho e a instrução do Senhor.
Não permitam tudo, não deixem que tudo aconteça. Não terceirizem a criação de seus filhos para a escola e para o ministério infantil. A educação deles, a instrução deles não é dada aqui no domingo à noite, é na sua casa de segunda a sábado. E se você não conhece a Bíblia, se você não tem entendimento, nos procure, faça estudo bíblico, faça discipulado, participe de uma célula. E não abra mão de seguir esse princípio. Porque senão lá na frente seus filhos podem se perder. Pais ausentes. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, ele me ensinava e me dizia: pegue-se as minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Em companhia de meu pai. Hoje o mundo é corrido. Homem trabalha, mulher trabalha, mas procure ter tempo de qualidade com seus filhos. Tempo onde você, na companhia dos seus filhos, vai demonstrar amor, vai demonstrar carinho, vai ensinar aquilo que você tem que ensinar a eles. Não abra mão. Não dê um tablet, um celular para o seu filho e deixe ele lá o dia todo vendo o que você não sabe, para que você tenha tempo de fazer as suas coisas, de trabalhar, de fazer o que você tem que fazer. Não terceirize, não se ausente, porque isso faz falta. Isso faz falta, principalmente nas fases iniciais ali da criança, onde a criança precisa da presença do pai, da mãe, saindo, brincando, indo pescar, indo acampar, indo passear. Não se ausente. Pais sem autoridade. Saiba que seus filhos não vão ser aquilo que você diz, eles vão ser aquilo que você é. Criança não segue discurso, criança segue exemplo. Então o que uma criança vê o pai e a mãe fazendo, é aquilo que ela vai ser. Não é aquilo que ela ouve o pai e a mãe dizendo. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho, não o caminho. Não é ensina o caminho para a criança, ensina a criança no caminho. Então você vai caminhando com a criança e vai ensinando a criança, por meio do seu exemplo, por meio das suas palavras, de que a vida com Cristo se vive daquela determinada forma. É no caminho, com a criança. E ela vai olhar para a sua vida e dizer: meu pai e a minha mãe são exemplo. Eu vou seguir o exemplo deles, porque vai valer a pena. O segundo erro, frequentar lugares errados. A menina desobedeceu sua mãe, desobedeceu seus pais. E aqui numa cena, onde ela está numa festa, ela não levou roupa de banho para entrar no jacuzzi lá que o pessoal estava, bebendo, se drogando. Então o pessoal fala: não, vem Hannah, vem, entra aqui. Vem de calcinha e sutiã mesmo, vamos ficar aqui. Então ela vai, participa daquela festa, participa daquele momento ali, onde depois as meninas começam a se beijar, o pessoal começa a tirar foto, depois dá um rolo. Então o frequentar lugares errados, o frequentar lugares onde não é compatível com a fé, não é compatível com os nossos costumes, vai desencadear consequências trágicas. A palavra de Deus fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Pai, mãe, onde é que seu filho está indo? Jovem, adolescente, onde é que vocês estão indo? Depois da escola? Depois da reunião? Aonde? Com quem? Fazendo o quê? Daí o pai e a mãe dizem assim: não, pastor, mas eu confio no meu filho, na minha filha, ela é boa, ela é responsável. Não, não é. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, que todos somos pecadores, todos carecemos da graça e da glória de Deus, todos nós temos uma carne dentro de nós que nos leva para o caminho errado. E mesmo que o adolescente se converta, os hormônios dele não se convertem. Tem que lutar com aquilo sempre. Então evite más companhias. Evite andar com pessoas que não condizem com aquilo que você acredita, com aquilo que você pratica. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, é só uma festa. Ah, é só lá uma saída num barzinho, um happy hour. Não dá brecha. Porque são momentos assim que desencadeiam consequências que a gente não consegue controlar depois. Pai, mãe, não liberem seus filhos tão fácil. Sem supervisão, sem conhecimento de onde estão indo, com quem estão indo, que horas que vão voltar, o que eles estão fazendo lá. Se puder, vai levar, vai buscar, conversa com quem vai receber. Porque a gente sabe, esse mundo de hoje está cada vez pior. E infelizmente, as más companhias estão corrompendo muita gente. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo vale a pena, jovens. Nem tudo é algo que vai valer o prazer que você sente naquela hora. Fica ligado.
Terceiro erro, não procurar ajuda. Ah, mas a Hannah procurou ajuda. Ela foi lá falar com o conselheiro e ele não fez nada. Mas quando você vê a cena, ela vai lá, né, ele recebe ela, ele tenta pedir com que ela se abra, apesar de não ser muito insistente. Mas ela não consegue abrir o coração e contar tudo o que estava acontecendo. Ela não pede ajuda de forma sincera, aberta, onde possa ser realmente tratada, curada e livre do futuro que estava a vir para ela. Então, adolescente, jovem, até você adulto, procure ajuda. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. A gente está acessível a vocês. Não importa o que for. A gente não vai contar para ninguém, a gente vai orar com você, a gente vai ajudar você. Você pai, você mãe, quiser conversar também, se abra. Procure ajuda. Aqui... Peraí. Aqui a gente não é perfeito, mas a gente quer fazer o melhor por você, para ajudar você. Então abra o seu coração. E você jovem, você adulto, você pode se aproximar de um adolescente, de uma adolescente, se colocar ali como mentor. A geração deles hoje é muito, muito bombardeada, é muito atacada. E eles precisam de pessoas referência, pessoas que vão ajudá-los, pessoas que vão discipulá-los, pessoas que vão dizer, olha, precisou, contar comigo. Eu lembro que na minha adolescência, a gente tinha um grupo de adolescentes, quem foi meu líder foi o Clailton. O Clailton me discipulou. O Clailton conversava muito comigo, a gente trabalhou muito tempo junto, na mesma igreja. Então a gente conversava, ele insistia no meu pé para fazer meu devocional todo dia. Né? Acho que é assim hoje ainda com o pessoal, ele insiste no devocional, é uma coisa que ele preza muito. Lá a gente tinha grupinhos de adolescentes meninos que conversavam lá sobre dificuldades. Ah, o que está acontecendo? Ah, estou tendo problema com pornografia, com masturbação, com não sei o quê. Vamos se tratar, vamos orar um pelo outro, vamos vencer isso. Porque tem muita gente que não consegue se abrir, não encontra um fórum, um grupo, uma pessoa, para se abrir de forma transparente e dizer, me ajuda. Vamos caminhar junto. E como essa geração não consegue lidar emocionalmente com todo esse bombardeio, todas essas tentações, elas põem fim à sua vida, elas vão para as drogas, elas fazem o que tem de pior, porque não encontram lugar aonde encontrar ajuda. A Bíblia diz, o amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na adversidade. Adolescente, jovem, pai, mãe, encontrem pessoas, amigos de verdade, mas amigos espirituais, que vão orar por você, vão impor a mão sobre a sua cabeça e dizer, em nome de Jesus, eu te fortaleço, eu te abençoo, eu estou contigo, vamos caminhar junto. Enfrenta ali a batalha com você. Eles precisam disso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A cura vem por meio da confissão. E para que a confissão aconteça, eu preciso de alguém confiável para me abrir. Procurem seus líderes. Renato, Aliene, meninas da dança, suas líderes, meninos podem nos procurar. Falem, abram o coração. Muitas vezes tem coisa, pai e mãe, que eles não conseguem falar com vocês. Tem vergonha, eles acham que vão perder a confiança. Então eles nos procuram. Incentive seu filho a procurar os seus líderes, para que a gente ore com eles, ministre na vida deles. Eles não vão acumulando toda essa carga e esse peso emocional. Por quê? Eles estão procurando ajuda no lugar errado. A gurizada aí, todo mundo conhece esses nomes. Todo mundo assiste aí toda semana. E vai atrás de conselho aonde? Com o líder? Não. Lá com a Kéfera. Lá com o Concielo. O pessoal vai atrás dos youtubers, porque eles são lá a referência atualmente da mídia, na internet. Então quer saber alguma coisa, vai lá no YouTube e procura. Como falar com o crush. Né? Outro dia tinha uma menina que postou aí, né? 8 maneiras de puxar assunto com o crush. Crush, quem não sabe, é a paquera lá, a pessoa que está gostando. Então vai procurar na internet, vai procurar no YouTube. Coisas que você poderia perguntar para o pai, para a mãe, para um amigo, para alguém próximo a você na igreja, alguém que está espiritualmente mais maduro, e instruir você no caminho de Deus. Não na cultura que não serve a Deus, que não se submete a Cristo. Então ensine seus filhos a procurar ajuda no lugar certo, porque eles estão bebendo em fontes de água envenenada. Aonde você tem procurado ajuda?
Salmo 37:30. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Procure alguém justo. Procure alguém que vai se embasar na palavra de Deus, que fala conforme a Bíblia, não conforme você quer. Procure alguém que dá exemplo, que não pisa em falso, que não está uma hora bem, outra hora mal. Procure pessoas para se aproximar que vão crescer com você, que vão fazer você melhorar. Quarto erro, não perdoar. Aquela menina, ela sofreu porque outras pessoas feriram o coração dela. Mas isso não é motivo para colocar fim à vida. Essa aqui é a lista dela. Ela fez uma lista lá de vários nomes, várias pessoas, 13 pessoas ao todo, que influenciaram a decisão dela de pôr fim à vida. Mas se ela tivesse o princípio do perdão na sua vida, no seu caráter, se ela fosse ensinada que perdoar é muito melhor do que guardar mágoa, rancor, ressentimento, ela não teria passado por aquilo. E muitas pessoas hoje cometem a mesma atitude dela, ou ficam doentes, ou contraem câncer, ou ficam em situação que não conseguem mais reagir, porque não abrem mão de liberar o seu ofensor. Elas querem cultivar sua mágoa e dizer: eu sou uma vítima, coitadinho de mim, eu não vou seguir aquilo que Cristo ensinou, que é perdoar quem me ofendeu. E a pessoa fica ali. E aquilo vai envenenando a sua alma. A palavra de Deus fala: o ressentimento mata o insensato. Meu irmão, minha irmã, perdoa. Não importa se a pessoa vai vir pedir desculpa ou não. Se ela se arrependeu ou não. Libera a pessoa. Quando você comete esse ato de liberar a pessoa daquele mal que ela fez contra você, e dizer: Deus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, eu perdoo essa pessoa. Aquele veneno, aquele negócio que te estrangulava emocionalmente, espiritualmente, ele é solto da sua vida. E recai sobre o outro apenas. E quando ele pedir perdão, ele se arrepender, daí ele vai ser livre daquilo. Mas você fica livre. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é um outro seriado. Revenge. Então é a história da Emily Thorne, que ela foi lá, teve a sua família prejudicada por uma família de ricos. Então ela tem todo um plano, e a série gira em torno disso, de como ela vai se vingar daquela família. Então, o que as pessoas ouvem, o que as pessoas aprendem: vingue-se. Não deixe barato. Mas não é isso que Cristo nos ensina. Eu abro mão da mágoa, eu abro mão do sentimento de vingança, entrego na mão de Deus. E a pessoa que me ofendeu vai ser tratada diretamente por Deus e não por mim. Não queira se vingar. Não queira fazer algo que vá deixar a pessoa com consciência pesada. Tem marido e mulher que briga, daí briga de manhã, daí durante o dia todo, fica lá os dois no serviço. Como é que eu vou me vingar? Como é que eu vou retrucar? Como é que eu vou falar? Para quando chegar em casa à noite, ir lá e continuar a briga, porque se sentiu que saiu por baixo de manhã. Não faz isso. Não queira se vingar, não queira dar o troco. Não vença o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quinto erro, não se satisfazer em Deus. Esse é um problema da juventude em geral, do mundo em geral. Então lá é muita bebida, é muita droga, é muita coisa onde o pessoal quer sentir prazer, quer se saciar em algo. Mas eles estão indo na fonte errada. A nossa fonte de saciedade e felicidade é Deus. Lembrem-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Quem falou isso foi Salomão. Ele viveu muita coisa na sua vida. E depois de ter vivido tudo, experimentado tudo, ele chega à conclusão: olha, não vale a pena passar por tudo isso. Melhor é lembrar de Deus no início da juventude e ficar com Deus. Porque senão eu vou passar toda uma vida que não vai valer a pena. Depois vou querer me entregar a Deus e vou dizer: olha, infelizmente só tem um restinho para oferecer. Lembrem-se do seu Criador, lembrem de Deus hoje. Não deixa lá para frente. Hoje. Aprendi o segredo de viver contente. Paulo fala: eu aprendi a ter satisfação, contentamento em Deus. Eu sei passar por situações difíceis, eu sei passar por situações boas. Eu posso tudo, eu posso passar por tudo em Cristo que me fortalece.
Não importa se é bom, se é mal, eu consigo passar por tudo, me satisfazer e ficar contente em tudo. Porque Jesus está comigo. E eu não tenho aquela alma insaciável, que quer mais, quer experimentar mais, quer usar mais, quer algo que me preencha. Por que tudo isso acontece? Porque a pessoa busca um valor, ela busca um sentimento de afeição, que ela já tem em Deus, mas ela quer encontrar em outros lugares. William Temple falou assim: o meu valor é o que eu valho para Deus. E esse é grande e maravilhoso, pois Cristo morreu por mim. Eu, você, nós temos uma estima por Deus tão grande, Deus nos quer tão bem, Deus nos deseja tão bem, que Ele enviou Jesus por cada um de vocês. E Jesus quer satisfazer, saciar aquilo que você precisa. Ele quer se revelar a você. Ele quer que nele você tenha contentamento, alegria, paz, felicidade. Que é só isso que vai preencher você. A gente quer buscar uma autoestima nossa, da terra. Mas a gente precisa de uma autoestima que vem do céu. É reconhecer a estima que Deus tem por nós. E isso nos satisfazer. Não o grupo, não a sociedade, não a mídia. Mas Deus. O C.S. Lewis falou assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada dessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica para isso é que fui feito para outro mundo. Vocês têm dentro de vocês um sentimento que não consegue ser satisfeito nesse mundo. Você prova uma droga, prova uma bebida, prova um sexo, prova dinheiro, prova aquilo que pode ser oferecido aí no mundo, mas você vê que isso não satisfaz. Porque dentro de cada um de nós há uma ânsia por algo que não é desse mundo. E como nós não somos para esse mundo, só vamos ser satisfeitos completamente em Deus. Então a satisfação, a alegria, a plenitude eu só encontro em Deus. Porque eu não fui feito para esse mundo, eu fui feito para o reino de Deus. E quando eu me relaciono com as coisas do reino de Deus, daí eu sou cheio, sou alegre. E enquanto eu procurar nesse mundo saciar aquilo que só a eternidade pode me dar, eu vou continuar buscando, procurando, querendo mais e mais, e não vou ficar contente. E vou me afundar. Para finalizar, recado aos jovens: obedeça a seus pais em tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, mas meu pai... Não, tudo. Evite pessoas, lugares e situações perigosas. Evite. Ah, mas vai ser legal. Ah, que vontade de sair, que falta, né? Que saudade de sair, eu vi no Twitter outro dia aí. Evite lugares. Evite situações. Se algo acontecer, procure ajuda. Qualquer coisa. Está se sentindo mal, teve uma experiência ruim, alguém teve ali um comportamento que machucou você, prejudicou você, procure ajuda. Estamos aí, pode contar com a gente. Pratique o amor e o perdão. Não guarde ressentimentos, não guarde mágoa. Perdoe, ame. E somente Deus pode suprir o seu vazio jovem, adolescente. Nada mais. Nem cigarro, nem droga, nem sexo, nada. E pais, instrua os filhos de acordo com a palavra de Deus. Não segundo a TV, não segundo a vizinha, não segundo a revista, segundo a palavra de Deus. E imponha limites. Não seja um pai permissivo. Seja presente e amoroso. Mesmo que isso signifique diminuir um pouco a carga horária do serviço. Pegar menos horas de aula. Não seja um pai perfeito, peça perdão. Ensine o seu filho a liberar perdão. Dizendo: filho, filha, eu errei. A forma como eu respondi, aquilo que eu fiz para você não foi certo. Me perdoa. E a criança, o jovem, o adolescente vai criando um coração que vai aprender a perdoar. Porque vai ver que as pessoas não são perfeitas. Que os relacionamentos podem ser reconciliados. E por último, ame a Deus. Você primeiro, pai. Você primeiro, mãe. Porque o exemplo é o que vai falar mais alto. Não aquilo que você diz. Então ame a Deus primeiro. Para que seu filho também ame a Deus. E por último, vamos escolher a sabedoria de Deus, bíblica, ou a cultura do mundo. Paulo disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós não somos desse mundo. Nossas famílias não foram feitas para esse mundo. Então não vamos submeter cada um dos nossos amados ao padrão dessa cultura, mas ao padrão da palavra de Deus. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode me ajudar. Feche seus olhos.
Você que é pai, mãe, coloque a mão no seu coração. Você tem uma tarefa que sem a ajuda de Deus, ela não pode ser cumprida. Que é de criar filhos e filhas no caminho de Deus, para serem homens e mulheres de caráter, de sucesso, com vida longa sobre essa terra, para serem cabeça e não cauda, e fazer a diferença nessa sociedade corrompida. Mas tudo isso começa por você. Você tem essa responsabilidade. Não tem como terceirizar isso. Perante Deus você vai ser cobrado. Não a escola, não a igreja, você. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, pedimos um revestimento sobrenatural a cada pai, a cada mãe, a cada avô, a cada avó que exerce papel de pai e mãe. Que o Senhor capacite com sabedoria, coragem, ousadia, discernimento, para se aproximarem dos seus filhos, daqueles a quem eles influenciam, e que em nome de Jesus, eles construam, eles edifiquem, eles formem, Deus, uma geração de pessoas saudáveis espiritualmente, emocionalmente, que serão homens e mulheres vencedores nesse mundo, em todos os sentidos, Deus. Chega de perder essa geração. Queremos, Deus, livrar, Deus, cada jovem, criança e adolescente das garras de Satanás, das garras do inferno. E Deus, isso não é só na igreja, não começa só pela igreja, mas em casa, de segunda a sábado, pai e mãe, orando, ensinando, ministrando na vida de cada filho, cada filha, cada sobrinho, neto. Deus, em nome de Jesus, reveste, Deus, esse pai, essa mãe que se acha incapaz, que acha inabilitado, que se acha, Deus, não como alguém que tem exemplo para dar, mas Deus, que em nome de Jesus, a sua capacitação, o seu revestimento, a sua unção, os renovem hoje em nome de Jesus, para que eles assumam um papel ativo, não passivo, não reativo, mas um papel ativo, um papel de enfrentar essa geração que está sendo bombardeada por setas malignas. Deus, em nome de Jesus, não deixa nossos filhos se perderem. Não deixa nossos filhos se perderem. Mães e pais de joelho, filhos de pé. Ó Senhor. E ajuda, Deus, adolescentes e jovens a se renderem a Ti, a encontrarem a plena satisfação no Senhor, pois não há nada nesse mundo que vai preencher o vazio que há dentro de nós, a não ser o Senhor, pois esse vazio é do Teu tamanho, Deus. Espírito Santo, revela-te a cada um deles mais e mais, Senhor, que eles possam se submeter, serem obedientes, que eles possam, Deus, entender que o princípio do Senhor é melhor, os caminhos do Senhor são melhores, conduzem a um lugar de bênção, de alegria, de felicidade, em nome de Jesus. Destrói as mentiras das suas mentes, destrói as mentiras do seu coração. Deus, cura as mágoas, cura os ressentimentos que há, Deus, em nome de Jesus. Cura a depressão. Cura, Deus, o sentimento de baixa autoestima. Cura, Deus, o sentimento de rejeição. Deus, em nome de Jesus. Venha ao encontro de pais, de mães, de filhos, de famílias. E opera uma restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é pai e mãe, está aqui. Essa noite ainda ao ver o seu filho, ore junto com eles. Não vá dormir sem orar junto com seus filhos em família hoje. Peça perdão. Se coloque à disposição, se faça presente, pois nós queremos ver na igreja da família cristã, famílias abençoadas, famílias de sucesso, famílias livres das garras do inferno e de Satanás. Deus te abençoe. Os diáconos podem vir à frente.